Olá, gente, bom dia. Hoje eu vim conversar com vocês um assunto muito delicado. É um assunto muito recorrente, tratado durante as terapias, sobre o medo da morte. Quando nós passamos no método futuro, dos medos futuros, que nós trabalhamos durante a terapia, é muito comum a gente trabalhar esse medo. A maioria dos meus clientes, se não todos, acaba tendo esse medo, o medo da morte. Seja da sua própria morte, como da morte dos entes queridos, das pessoas as quais nós amamos. E realmente é um assunto muito delicado. É a única certeza que nós temos, não é? Praticamente nascemos sabendo que a única certeza que nos aguarda é a morte. E se a gente for olhar para a natureza, a gente enxerga ela em todos os momentos. Tudo o que é vivo, tudo que tem vida, acaba morrendo. A gente vê isso numa planta, a gente vê isso com os animais e a gente vê isso conosco mesmo. E por quê? Por que esse medo da morte? Por que esse medo de perder nossos entes queridos? Se a gente sabe que uma hora vai acontecer, que a gente sabe que uma hora vai chegar. Primeiro porque nós temos o apego, né? O apego à vida, o apego às pessoas que amamos, que dói, porque a gente sente falta, não é? Não vamos ver mais esse rosto, não vamos mais ouvir essa voz. Mas as memórias estão aqui, não é? Falando sobre nossos entes queridos. As memórias, elas estão na nossa mente. A minha pergunta, a pergunta que eu faço sempre para os meus clientes é: qual é o seu medo de fato? E eu pergunto isso para vocês. Qual é o seu medo de fato ao encarar a morte? Seja a sua morte, seja a morte dos seus entes queridos. Qual é o meu medo de morrer? Qual é o medo de eu perder meus entes queridos? Será que é um medo de morrer, de fato? Ou será que é o medo de eu não viver a vida que eu gostaria de ter vivido? De eu não experienciar essa vida, de eu não sentir essa vida, de eu não realizar os meus sonhos, meus projetos, meus objetivos, de eu não conhecer lugares que eu gostaria de conhecer, de eu não dançar porque alguém vai rir de mim, de eu não cantar porque alguém vai falar mal da minha voz e me privar e não viver. E aí, quando eu perceber que o fim está chegando, eu vou olhar para toda a minha vida e vou falar: e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse vivido? Percebe? E você pode me dizer: nossa, Luana, mas eu tenho sonhos, eu tenho projetos que aparentemente é inalcançável. Por quê? Vamos calcular o que dá para ser feito. Como que eu posso realizar esse sonho? Como que eu posso fazer isso? E no que depende de você, viva! Viva a sua vida com intensidade, sem fazer mal para ninguém, sem prejudicar ninguém, sem prejudicar você, mas viva. Faça, aconteça, experiencie. Preste atenção em cada detalhe. E sobre o seu ente querido, qual é o medo? Qual é o medo? É a falta? Ou não ver mais? Ou não aproveitar enquanto ele está vivo? Não dizer a ele o quanto você o ama e deixar com que as coisinhas pequenas, aquele mal entendido pequeno, acabe virando uma briga, uma desavença e afastando você dessa pessoa tão querida. E quando chegar aquele dia, já foi. Não tem mais a oportunidade de dizer: eu te amo, você é importante para mim. É isso que dói, é isso que machuca. A gente deixar com que coisinhas vai atrapalhando a gente de viver. E de viver com intensidade. Porque todos nós, em algum momento, vamos partir. Agora, a gente não sabe o dia e a hora. Existem coisas que estão além do nosso controle. Mas o que está no meu controle? Eu vou fazer.
para os meus entes queridos, eu vou tentar ser mais presente. Eu vou tentar enviar mais mensagens, que hoje em dia nós temos aqui, ó, a tecnologia, para a gente dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu te amo, você tá bem, como você está, de ouvir a voz dessa pessoa, de poder estar presente, entende? De não deixar com coisinhas pequenas, com que opiniões diferentes que a minha me afaste dessa pessoa, percebe? E no que depender de mim, eu vou prolongar a minha vida ao máximo para que eu tenha uma vida com qualidade, cuidando da minha mente, cuidando das minhas emoções, cuidando do meu corpo, da forma que eu me alimento, com alimentos saudáveis, dormindo bem, tendo qualidade de sono, praticando exercício físico. Isso é muito importante para a nossa saúde como um todo, para que a gente possa viver o máximo e com qualidade de vida. E não trazendo coisas para o coração que não vai me acrescentar em nada. Procurando levar a minha vida de forma mais leve possível. E viver a vida que eu tenho vontade. Sem prejudicar a mim, sem prejudicar ninguém. Mas fazendo aquilo que eu tenho vontade de fazer. Hoje é isso que eu quero deixar para vocês, essa reflexão. Você tem medo da morte? Você tem medo de perder os seus entes queridos? É medo de fato? O medo é não viver a vida que gostaria de viver e não aproveitar seus entes queridos da melhor forma possível. Que quando esse dia chegar, você tenha tranquilidade em ter vivido o máximo. E que você tenha no teu coração as melhores memórias com seus familiares, com seus amigos, que não tenha remorso, que não tenha arrependimento, mas que tenha uma certeza de uma vida plena e com tranquilidade. Fiquem com Deus.